Olá, olímpicas, olá, olímpicos. Meu nome é André Slenian, eu sou professora do Departamento de História da Unifesp e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que tem sido bastante discutido na mídia, que é discutir um pouco sobre a Imperatriz Leopoldina e a sua atuação na independência. É verdade que é muito comum, né, aparecer uma imagem um pouco contraditória, em geral, da Imperatriz Leopoldina, né? Por um lado, e digo no senso comum, né? Por um lado, uma visão de que ela teria sido uma esposa apaixonada, dedicada ao marido, que teria sofrido os padecimentos de tantas vezes que ela ficou grávida no Brasil e toda a infidelidade do marido, e, por outro, ela aparecer como uma das principais responsáveis pela independência, né, uma mulher forte, uma mulher que teria atuado politicamente naquele momento. Ora, como todo personagem histórico, eu acho que é importante a gente pensar que recuperar o contexto, mas também entender um retrato, né, digamos, de corpo inteiro dos personagens pode ser bem interessante. Eu digo de corpo inteiro, pensando que a imperatriz, né, ela era filha de um monarca importante do qual eu vou falar aqui. Ela foi mulher, foi estadista, né? E depois se transformou em imperatriz, né? E tudo isso fornece, digamos, vários elementos para que a gente pense também a trajetória dela e o que nos interessa particularmente aqui, entendê-la em relação a ao contexto da independência, né? Bom, eu quero começar dizendo que ela, sob o título de arquiduquesa, né? Dona Carolina Josefa Leopoldina, nome original, nasceu em 1797 em Viena, na Áustria, filha do Francisco II, que foi na época, posteriormente, aclamado imperador da Áustria. Ora, seu pai não era um monarca qualquer, né? Ele representava a dinastia dos Habsburgo e, mais do que isso, uma das casas dinásticas mais tradicionais da Europa no momento, né? Na época, inclusive, ele foi um dos pilares da formação de um movimento antirrevolucionário que toma corpo na Europa nas primeiras décadas do século XIX, conhecido como Santa Aliança, em defesa dos ideais monárquicos, como uma resposta conservadora, né, aos movimentos revolucionários que haviam despontado no mundo desde finais do século XVIII e que constituíam um pouco um fantasma para alguns desses monarcas, dessas monarquias que eu chamo aqui de tradicionais, que às vezes são citadas como absolutistas, né? Na verdade, Leopoldina, ela cresceu nesse ambiente, né? Cresceu para ser uma perpetuadora da dinastia, né? E desde pequena, ela demonstra, e aqui eu vou seguir principalmente o que ela deixou escrito nas suas cartas, que constituem um manancial importante da história da própria imperatriz, né? Ela demonstrava compreender desde pequena o papel um pouco destinado a ela como uma perpetuadora não só da dinastia, mas também dos valores que estavam atrelados a ela. Nesse sentido que a gente tem que entender a aproximação do Império Português e o casamento arranjado, que era muito comum à época, como vocês devem imaginar, porque isso dos casamentos arranjados era algo tradicional, né, principalmente nas monarquias, né, entre as casas dinásticas. O casamento dela arranjado com o filho do herdeiro do Império Português, Dom João,
que nessa época se encontrava no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, né, significou, portanto, uma aproximação do governo joanino, né, em relação ao que existia de mais conservador, digamos, no mundo naquele momento, né? Dom João, que se encontrava na América, né? América que, desde a década de 10, especialmente a partir de 1812, você já despontam alguns movimentos de independência e formação de repúblicas, né? Nesse momento, Dom João está no Rio de Janeiro e é o legítimo, digamos assim, herdeiro, né? Ele é um herdeiro, ele vai tentar até o último momento manter a legitimidade dinástica frente a esses movimentos revolucionários que estavam ao lado, né, nas fronteiras de todo esse do que a gente concebia então como América Portuguesa, né? Então isso é importante notar. Ora, a arquiduquesa chega no Brasil em 1817, ela tem 19 anos, então, né? E logo no ano seguinte que ela chega, ela já engravida, dá à luz a sua primeira filha, Maria da Glória. Depois viriam mais 5 rebentos e mais algumas gravidezes aí pelas quais ela passou. E apesar da gente notar e ser muito visível nos seus escritos os seus sofrimentos pessoais, não só em relação ao seu esposo, com quem ela tem uma primeira aproximação inicial, mas que logo ela, de alguma forma, se sente um pouco isolada naquele ambiente, então, os seus sofrimentos pessoais, a adaptação à nova terra, aos novos costumes, às novas famílias, é verdade que a gente vai ver com bastante clareza a atuação política dela na corte portuguesa, sobretudo entre 1820 e 1821, quando desponta, digamos, no cenário do Império Português, uma transformação significativa de onde vai surgir propriamente o projeto da independência, né? O que acontece em 1820? Em 1820 é quando, após, né, algumas reações à política joanina que se encontrava no Rio de Janeiro, vale lembrar, isso já tinha uma história desde pelo menos 1817, com a Revolução Pernambucana, com alguns movimentos em Portugal, mas vai ser em 1820 que um movimento que se inicia no Porto institui, né, faz uma exigência para a volta imediata do monarca, e não só para isso, para a mudança do regime. Né? É isso que vai fazer com que, o movimento de 1820, no ano seguinte, inicie o ano de 21, instaurando as cortes constituintes do Império Português, que nada mais era na época do que uma assembleia constituinte, aos moldes do que havia existido, e que também desde a França revolucionária, que eu acho que é uma imagem que a gente costuma ter mais na cabeça, né? E é esse o momento em que, digamos, um momento conturbado politicamente, porque é a partir daí, da instauração das cortes, que se inicia todo um movimento de adesão às cortes, né? O que significou, sem dúvida, um duro golpe, né, um visível golpe, né, pelo menos, ao governo de Dom João, que se encontrava no Rio de Janeiro. Foi nesse momento que a princesa, né, então ela era princesa do Brasil, ela agiu politicamente no sentido, e aí é clara um pouco a sua atuação, no sentido de manter a fidelidade à tradicional legitimidade monárquica, que ela também representava como uma verdadeira Habsburgo, ainda que estando na América. Né? Bom, vale dizer que a adesão às cortes gerou um clima de bastante instabilidade no Rio de Janeiro, isso é entre, pelo menos, fevereiro a abril de 1820, quando se decide pela volta de Dom João para a Europa, e a permanência de Dom Pedro. No primeiro momento, Leopoldina até imagina, vislumbra a possibilidade de voltar para a Europa, mas vai ser a partir do momento em que se desenha a alternativa de que o príncipe regente, né, chamado Dom Pedro, né, vai permanecer na América, ela vai deixando claro uma extrema racionalidade
em relação ao que ela concebia como a possibilidade de se construir um projeto, né, um projeto que aceitasse novidades políticas, né, ou seja, atendesse às reivindicações constitucionais, né, às reivindicações que estavam presentes na ordem de transformação do regime, mas que ela vai ser uma das responsáveis também pela adesão, né, pela construção de uma alternativa moderada, que é como a gente deve entender, de alguma forma, a alternativa da independência. Nesses momentos, ela chega a escrever que ela olha, que ela até aceita alguma novidade política, mas, ao contrário do marido, ela foi muito mais cautelosa em relação ao que ela chama de novos princípios, né? É interessante entender esse feitio conservador da Leopoldina, que nunca abandonou, de alguma forma, essa defesa, fazendo parte um pouco desse seu papel. Por isso é que eu disse aqui a importância de se pensá-la como uma mulher, né, de várias facetas, mas que é muito estruturada como uma educação de tipo antigo regime, né? Vai ser, então, sobretudo a partir de 1821, aonde a possibilidade da construção dessa alternativa de independência, né, se constitui a partir de alguns grupos que vão apoiar o imperador, o não, ainda não imperador, mas o príncipe regente no Rio de Janeiro, né? E a partir disso, né? É nesse sentido que a imperatriz ainda, né, não aclamada, né, a gente está acostumado a falar imperatriz, mas que ela vai conceber um projeto em confrontação às cortes. Vale notar que, como é um momento muito conturbado, é um momento de tomada de ruas em nome de projetos, é um momento em que as províncias pensam alternativas, né? Esse temor a qualquer tipo de desordem social, a uma revolução, algo muito nítido no seu posicionamento, né? E é verdade que a própria independência, a alternativa da independência, vai significar uma resposta às cortes constitucionais, né? Que, na imagem de Leopoldina, elas constituíam, formavam quase que um sistema democrático, né? Por mais estranho que isso possa parecer, o que para ela era bastante indesejável, dado que a grande, o projeto com que ela vai defender é um projeto de reforma, mas sem sublevação social, um projeto pela manutenção, né, da permanência do príncipe no trono, né, daí ela apoiar o movimento do Fico, né, de janeiro de 1821, e também defender os valores dinásticos que estavam nessa proposta, né? Nesse sentido, a própria separação de Portugal, né, de Brasil e de Portugal, vai ter uma imensa vantagem, que é a própria conservação da monarquia. O que estava em risco não propriamente em risco, mas o que estava sendo muito mais contestado em Portugal a partir das cortes, né? Quando volta o monarca Dom João a Lisboa, ele tem que se submeter, num primeiro momento, às decisões das cortes, né? Portanto, ela vai ver com muito bons olhos a possibilidade da manutenção da monarquia e a possibilidade de você afastar um espírito popular mais conturbado, de ideias republicanas que já graçavam, né, em 1821 por toda a América espanhola, né, ela vai ver como uma grande vantagem, né? Hoje existe toda uma discussão, na verdade, se ela teria assinado, não teria assinado, o momento em que Dom Pedro tinha feito uma viagem a São Paulo, né, quando chegam as notícias das cortes de que o príncipe teria que voltar, tem toda uma questão, ela decidiu, ela não decidiu, mas, enfim, para além do ato em si, né, o que é importante a gente lembrar é que o contexto faz com que a Leopoldina, nesse momento, atue politicamente muito em nome do que ela é como princesa, né,
como descendente dos Habsburgo, né, e que considera uma atuação fundamental política que era tida a muitas mulheres, inclusive desde antes, né? É conhecido o papel de rainhas, princesas que atuaram politicamente e que cabia muito bem ao papel da Leopoldina. E ela tinha uma clareza nesse sentido. E é interessante que, mesmo após a independência do Brasil, quando se confirma, né, a possibilidade de um projeto dinástico, né, na mesma dinastia, mas um projeto de preservação da monarquia na América, é interessante que ela também vai interceder a favor do Brasil junto ao seu pai, Francisco I. Ela vai escrever para o seu pai em nome do reconhecimento da independência do Brasil, que era algo importante, né? Não bastava só o projeto ter acontecido, mas ele tinha que ser reconhecido pelos outros estados como algo independente. Onde ela vai dizer, isso lá pelo ano de 23, que o Brasil não só um estado, um império importante pela riqueza que poderia conter, mas também pelo que ela via da possibilidade de se manter um sistema moderado em meio às repúblicas que surgiam na América Espanhola. É verdade que, como vocês devem estar discutindo aqui, a alternativa da independência não foi tão simples assim. Tiveram, né, várias reações a ela, e em muitos momentos a gente vai perceber o próprio desgosto da imperatriz quando ela se avizinha ali já a crise do primeiro reinado, né? E a própria contestação ao imperador, né, o Dom Pedro, já aclamado imperador, né, que ela vai gerar um certo desgosto, digamos, né? Ela vai morrer em 1826, com praticamente 30 anos, né? Muito jovem, de complicações de uma gravidez, né? Já no momento em que a independência e o próprio projeto de império passava, assim, por algumas contestações. É importante, na verdade, com isso eu quero terminar, que, por mais que a gente possa dizer que ela morra desgostosa com a própria política, ela sempre teve muita clareza de que cabia a ela esse papel. Daí a importância que eu quis destacar aqui, de entender o personagem histórico, ela como mulher, uma mulher da sua época, né? E uma mulher de sua época também uma mulher vinculada a uma casa dinástica, para a qual ela foi educada para um papel que ela demonstrava ter muita clareza e acuidade na sua realização, né? É muito comum a gente encontrar alguns escritos dela em que ela lamenta, né, os acontecimentos da esfera pública, lamenta o jogo sujo da política e tudo mais. E eu queria terminar com uma palavra que ela mesma usa, porque eu acho que ela é muito significativa para entender a própria personagem, com a ideia de sacrifício de viver na América, né, que ao mesmo tempo está vinculada a uma ideia de padecimento, né, de dificuldade, mas ao mesmo tempo com uma ideia de um ofício quase que sagrado, que na lógica de uma mulher de extrema racionalidade, uma mulher de aguda inteligência, como foi a Leopoldina, e que sofreu no papel de esposa e também no papel de mãe, no papel de deslocamento da nova terra, tinha clareza um pouco do papel que lhe cabia como, enfim, princesa e depois como imperatriz. Então, espero que vocês tenham aproveitado e boa sorte para todos. Muito obrigada.